Bom dia, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro síncrono, acho que não pode, a gente não diz assim, né? Mas uma exposição de conteúdos pelo Projeto Newton do Cálculo 1. Enquanto vocês vão se acomodando, eu já vou dando algumas sugestões. Separa aquele cafezinho, aquela aguinha, aquela bolachinha, que hoje pode, como a gente vai começar a imergir, né, no que é dito mesmo, cálculo 1, as propriedades e definições que são muito importantes para a gente, então pode ser que vocês precisem dar uma calmadinha no coração, sabe? Então já deixa separadinha aquela água marota para facilitar hoje a nossa manhã. Eu tenho alguns comentários importantes para dizer. Primeiro, desde sexta-feira, as notas dos professores já estão disponíveis, né? E aí eu conversei com a equipe exatamente para que vocês possam, finalizado um ciclo tive-atividades, né? Já começar, antes do nosso encontro, vocês já terem acesso ao material. Então, foi negociado exatamente para que vocês não venham tão crus para o nosso encontro, né? Então, dá aquela olhadinha básica, quem tem possibilidade de já ou deixar impresso, ou deixar numa aba aberta, né, paralelo no computador, assim, para poder fazer marcações, complementar em algum caderno, em alguma folha. Talvez isso seja um ritmo interessante de estudo, né? Cada um tem o seu, assim. Eu sou a clássica que preciso do papel para escrever. Assim, a coisa pode estar em PDF, mas eu preciso de anotar. Então, tem gente que precisa também, mas tem gente que se dá muito bem com online só e fazendo complementações em algum papel. Então, isso aí vai de cada um. Mas a intenção das notas estarem disponíveis desde a sexta-feira é que é isso, fechado um ciclo. Quando vocês estiverem arrumando as coisas, sei lá, no domingo para segunda-feira, para as atividades da semana, já deixa ele separadinho, dá aquela meia olhadinha, para já começar a ter dúvida, que isso ajuda muito na dinâmica. Então, a gente fechou o nosso primeiro ciclo de atividades, que foi o do pré-cálculo, né? Tivemos 4 encontros de exposição de conteúdo, e tivemos uma discussão numa sexta-feira comigo, e tivemos sexta-feira agora a sessão de monitoria. Eu queria fazer um comentário sobre a sessão de monitoria, na verdade eu queria até ouvir de vocês, porque... Ah, tá, pode deixar. Pode deixar que eu explico. Cantaram aqui no meu ouvido, desculpa. Mas na sexta-feira a dinâmica rolou bem interessante, assim. Vocês tinham possibilidade de escolher se vocês queriam de manhã e de tarde. Algumas pessoas tiveram algumas dificuldades técnicas, normal, faz parte da vida. Mas o que a gente quer mesmo é que vocês tentem, sabe? É muito importante a discussão que rola. Talvez muito mais importante que vocês subirem o próprio material para correção. É muito mais importante que vocês tentem fazer e participem da dinâmica com os monitores, sabe? Quem participou, eu queria que falasse aí no chat como é que foi, qual foi a impressão. A gente vai tentar, de alguma maneira, depois coletar com vocês essa impressão, mas quem estiver aí no chat e tiver participado de sexta-feira, dá um comentário aí para a gente compartilhar, por favor. Foi legal, foi show, foi muito ótimo, foi maravilhoso. Gostei bastante da ideia, mas eu achei pouco tempo para resolver as questões. Bem legal, estava em viagem, não tive acesso à internet. Tá. Foi muito legal, foi bom, ajudaram bastante. Tem um comentário só que é muito importante da sessão. Tem um comentário só que é muito importante da sessão. Se a gente pensar no ciclo de atividades, né,
Que agora a gente começa no ciclo de atividades que vai ser o mesmo daqui para o fim do PL, né? Então, na segunda-feira, na primeira segunda-feira do ciclo de atividades, a gente tem uma exposição de conteúdos, que é esse momento. De terça a quinta-feira, a gente tem o que a gente chamou de prática de exercício, estudo dirigido e prática de exercícios. Como que vai ser isso? Então, na quarta-feira a gente não se encontra? Não, a gente não se encontra. Esse período de terça até quinta-feira, que a gente deixou bem estendido, vocês vão ao Moodle. Ai, que ótimo, estou adorando o feedback de vocês. Esse período de terça até quinta-feira, que está separado para vocês nessa primeira semana de PL2, de ciclo de atividades, desculpa. Tá? O café está fazendo efeito aqui também, calma aí. Então, de terça até quinta, vocês têm para fazer as atividades no Moodle, tá? E como que acontece isso? Vocês têm possibilidade apenas de uma vez, mas se vocês começarem a fazer os exercícios e tiver dificuldade, vocês podem parar, vai, pensa, toma um café, ou dá uma volta, ou tenta rabiscar e depois volta para fazer. Por isso, os 3 dias, tá bom? Essa atividade vai ser absolutamente assíncrono. Então, a gente não vai se encontrar de terça até quinta-feira. Ah, professora, mas eu posso pedir ajuda para os monitores no plantão? Pode, claro que pode pedir ajuda sem problema. Mas é claro que, sim, vamos ser um pouquinho espertos, né, para não pedir exatamente a questão, porque eles não vão responder exatamente a questão, né? Então, sim, pode pedir um irmãozinho da questão, um parecidinho da questão, dá uma ideia de como resolve, tá bom? Então, a gente pode pensar na estrutura do estudo dirigido como sendo 10 questões de nivelamento. Então, vocês vão entrar lá, vão ter 10 questões é só marcar a bolinha mesmo, ou VOF, ou marque a alternativa correta. E aí, a depender da quantidade de acertos, vocês vão fazer ou o aprofundamento, ou então vocês vão fazer a revisão, tá? Professora, a nota que eu tirar lá é a nota que vai lá para contabilizar o meu boletim? Não é. É para vocês praticarem. É para vocês praticarem. É importante que vocês façam, tá? Façam a atividade. Ela tem uma importância pedagógica muito grande. Do mesmo jeito que a sessão de monitoria tem uma importância pedagógica muito grande. Tá bom? Vocês estão falando muita coisa aí no chat, mas depois eu tento ler com carinho, tá? Mas, do mesmo jeito, a sessão de monitoria e o estudo dirigido, que tem o mesmo peso na avaliação, a nota que isso aí representa não é a nota que você tira no exercício que você submete, não é a nota que você tira nos exercícios no Moodle que você faz. É importante que vocês façam. Isso é o que a gente está contando, tá? De novo, isso tem uma importância pedagógica alta, bem alta. Vocês não têm noção quão isso é representativo para vocês. Quando vocês perceberem que tudo que a gente faz de dinâmica diferente é exatamente para que vocês aprendam a aprender, aprendam a ter autonomia e controle de conteúdo, quando vocês entenderem isso, a gente fez nosso papel, tá bom? Então, só recapitulando. Então, esse ciclo de atividades, que vai ser permanente ao longo do PL. Na primeira semana do ciclo de atividades, na segunda-feira nós encontramos, temos uma exposição de conteúdo. De terça a quinta-feira, vocês têm o período do Moodle para fazer o estudo dirigido e prática de exercícios. Lembrando, façam com seriedade, ele é muito importante. Lembrem-se de prazos, tá bom?
a gente não extrapola prazo, a gente pensa antes em qual é o prazo que a gente vai dar para vocês, exatamente para a gente não precisar abrir mão deles, que a gente não vai abrir mão deles. Então, se organizem em questão de tempo. E aí, na sexta-feira, depois vocês encontram comigo. Tá? Então, sexta-feira, nessa semana, que é o nosso próximo encontro. E aí, vocês vão falar como que foram as questões. A gente pode... Porque as questões, ela vai englobar tanto o nosso encontro de hoje, quanto todo o pré-cálculo. Tá? Ele é sempre referente ao que passou. Tá? Então, aí na sexta-feira a gente vai ter aquele bate-papo. Ah, faz um exercício assim. Ou, nossa, eu não entendi aquele conteúdo. Nossa, você podia voltar. É aquele período nosso, tá bom? De troca. Na próxima semana, teremos encontro de exposição de conteúdos na segunda e na quarta. E aí, depois, na sexta-feira, de novo, sessão de monitoria. Entendam, pessoal, que a gente tem total ciência da dificuldade. Eu estou gastando bastante português agora, que eu acho que é bem importante. A gente tem total ciência do período que a gente está vivendo, das dificuldades que vocês têm, de acesso, a internet estava assim, estava assado, não sei o quê. A gente tem total ciência disso. Por isso que, se vocês pararem para pensar a fundo mesmo, no nosso período, no ciclo de atividades, o único encontro que é 100% síncrono, 100%, é a sessão de monitoria. É o único, porque esses encontros aqui, dessas exposições de conteúdo, estão tanto no YouTube quanto no Moodle. Vocês podem assistir o horário que vocês preferirem. Inclusive, a gente falou na sessão de monitoria, né, que tem muita gente que está com dificuldade, que está trabalhando no horário e tal. Então, a gente pensou nesses ciclos de atividades, pensamos na situação em que todo mundo está vivendo, tá bom? Então, mas, assim, é claro que a gente também pensou na importância pedagógica, né? Porque não é só sugerir por sugerir, né? Senão a gente podia, sei lá, deixa tudo gravado, vocês se viram. Não é essa a ideia, não é essa a ideia. É ter uma troca, tá? Vamos, eu falei bastante, mas eu acho que foi muito importante, assim. Eu acho que agora que a gente está dando o start mesmo no conteúdo, eu quero que chegue todo mundo junto, sabe? A ideia é que vai todo mundo junto, a gente está nessa junto. O que é esse estudo dirigido? Vou dar um panorama geral. Você vai entrar no Moodle, vai ter muita conversinha no Moodle, tá? Vai ter bastante texto contando de onde vem, para onde vai, leiam, que é importante, que lá vai ter todas as orientações. Mas, essencialmente, vai ter lá um bate-papo, não sei o quê, você começa a fazer uns testes. Você vai ter 10 exercícios de marcar xizinho, tá bom? Aí, fez esses testes. A depender da quantidade de acertos, você automaticamente é direcionado para o aprofundamento ou para a revisão. Se você for para a revisão, lá tem uma série de sugestões de material complementar. Então, o que é página de livro que você pode ler, o que é exercício que você pode fazer. E depois que você fizer isso, já vai ter um outro testezinho, tá? Que é tipo assim, só para amarrar o que a gente espera que vocês saibam. Quem for para o aprofundamento, vai ter uma sugestão lá de exercícios também para fazer, e depois um outro questionáriozinho, rapidinho, assim, 3 questões. É para ser rápido, então a sugestão mesmo que eu dou para vocês é, na quarta-feira, já que a gente não vai ter esse nosso encontro, pega para fazer, sabe? Ou sei lá, não, já está curioso, quer fazer depois do nosso encontro? Pode fazer. Lembrando, vocês têm 3 dias. Não me erra esses dias, gente, tá bom? Não me erra esses dias. Por exemplo, as listas de exercícios. Vocês têm 15 dias para fazer as listas de exercícios. Vocês têm um prazo confortável. Vamos organizar essa agendinha aí que rola, tá bom? Isso durante terça. Ele abre na terça e vai até quinta-feira. Onde está a lista de exercícios no Moodle? A lista 2. A lista 2 já está disponível? Não, vai estar disponível a partir... A lista 2 eu não lembro. Não veio. Espera aí que eu estou checando aqui. Não, sem férias. Estamos no PL. Já está disponível, lindo. Vocês mesmos já me responderam, já está disponível.
Isso. Então, bora, que hoje o dia, separa o cafezinho, que a gente já conversou bastantinho, tá? Eu acho que deu uma acalmada também no coraçãozinho de vocês, tá bom? Que agora é conteúdo, sim, efetivamente. Então, vamos, eu vou soltar. Qual que vai ser a dinâmica hoje? A dinâmica é assim. No período emergencial, eu e o professor Jean ficamos como os professores ministrantes da disciplina de Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Naquele momento, a gente gravou alguns vídeos que a gente chamou de estudo dirigido, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar algumas séries desses vídeos já gravados e vou fazer interrupções nele. E aí vou comentar, e aí eu vou vir para o quadro. Vai ser semelhante ao que a gente fez no pré-cálculo, mas a diferença é que vai ser um vídeo só, que eu vou fazer várias interrupções. Ao longo do ciclo de atividade, vocês vão ver que cada dia de exposição de conteúdos pode ser diferente. Na próxima vez, pode ser que seja um vídeo meu, que eu gravei para esse período, ou a gente vai aproveitar um vídeo gravado meu para o período emergencial, tá bom? Vai ter várias dinâmicas, assim. Tá massa? Então, vamos. Vamos lá pro computador, que eu já vou dar o play nesse negocinho aqui. Lá pelo minuto 8, mais ou menos, eu paro, e aí eu faço algumas interrupções, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo calminho, coração calminho. Posso dar play? Sim? Então, bora lá. Bom vídeo, tá? Olá, pessoal. No estudo dirigido de hoje, vamos começar a falar de velocidade instantânea, de inclinação de reta tangente e, propriamente dito, da derivada. Nos últimos conteúdos, estávamos abordando uma revisão de pré-cálculo, que vai ser um conteúdo extremamente importante para esse estudo, tanto do conteúdo de derivada quanto do conteúdo de integral, que iremos ver mais à frente no curso. Então vamos lá. Eu vou começar com uma motivação para o estudo tanto da velocidade instantânea como da reta tangente. Na verdade, o nome é de fato a motivação nesse caso. Porque a motivação de estudar a derivada, que é o objetivo que a gente tem em mente, primeiro, quando eu tenho um objeto e ele está se movendo e a função com a qual ele se move, essa função posição dele, essa função ela é conhecida. Então, vamos supor que eu tenho um objeto se movendo e eu conheço o S de t em função do t, e o que eu quero determinar é a velocidade. Bem, no ensino médio a gente estudou movimentos uniformemente variados, e lá, de certa forma, a gente consegue deduzir quem é essa velocidade usando algumas propriedades mais experimentais. Por exemplo, quando você lança um objeto verticalmente, nesses casos é um pouco mais simples determinar essa velocidade. Mas aqui a gente não está colocando muitas condições sobre essa função. Eu estou pensando numa função muito mais geral, que pode descrever a posição desse objeto e querendo determinar a sua velocidade. Então, isso é uma das motivações do estudo de derivada, e é isso que a gente vai tentar responder no estudo dirigido de hoje e nos demais estudos dirigidos. Bem, uma segunda motivação que vai fazer sentido em breve, qual a conexão disso com velocidade, dado o gráfico de uma função, suponha que eu tenho aqui um gráfico de uma função e eu tenho um determinado ponto A aqui, f de A. E suponho que por esse ponto eu desejo traçar uma reta que seja tangente ao gráfico dessa função. Então eu quero basicamente considerar essa reta aqui, essa reta que eu vou chamar de reta R, e eu quero determinar a inclinação dessa reta tangente. Eu quero determinar de fato a reta tangente, a sua equação. E aí esse problema está intimamente relacionado com o problema da velocidade, a gente vai ver em breve, e com uma coisa que é um pouco mais geral, que é o conceito de taxa de variação. Então, vamos tentar introduzir esse conceito. O que é uma taxa de variação? E, nesse caso específico, uma taxa de variação média. Considere uma função
f, uma função real f, e um valor h, que é um valor positivo. Esse h é maior do que zero. E a gente vai chamar esse h, no decorrer do estudo dirigido, de incremento. A taxa de variação média, que eu deixei aqui em negrito, ela é entre dois pontos, no caso x mais h, que é esse meu incremento, e x é o quociente dado da seguinte forma. Isso aqui retoma um pouco lá aquela notação de física do ensino médio, só que lá era um ΔS sobre um ΔT, mas aqui a minha função é f e a variável que eu estou considerando é a variável x. Então eu tenho uma variação na f, então eu tenho um quociente entre uma variação da imagem da função com um quociente no domínio dessa função. Então isso me dá... Se eu fizer, eu posso simplificar essa continha, o x cancela com menos x, eu ficaria com f de x mais h menos f de x sobre h. Então, a esse quociente eu chamo de taxa de variação. Tem uma outra forma de escrever isso, que é quando eu considero o intervalo AB, e eu quero considerar a variação dentro desse intervalo AB, e aí, de novo, e é análogo. É só você pensar que aqui eu estou no intervalo AB, então a distância entre A e B é B menos A, que era exatamente a distância aqui entre x mais h e x. Então, o h aqui faz o papel do B menos A aqui, certo? Então, isso é o que a gente vai chamar de taxa de variação média. Essa a gente já conhece, então a gente conhece velocidade média, a gente conhece lá no conteúdo de pré-cálculo, a gente viu como calcular uma reta secante, a equação de uma reta secante, e lá a gente aprende que o coeficiente angular da reta secante nada mais é do que uma taxa de variação dessa reta, ou seja, um y1 menos y0 sobre x1 menos x0 me dá a inclinação da reta secante. E aqui começa a conectar essas duas coisas, o que é a velocidade média com o que é a inclinação de uma reta secante, com a ideia mais geral um pouco de taxa de variação. Bem, vamos calcular uma taxa de variação média, só para a gente aprender um pouco da manipulação que é feita. Eu tenho a função f de t igual a t ao quadrado, eu tenho um número real aqui, o meu h, e eu quero calcular a taxa de variação média de f de t entre t0 mais h e t0 para t0 igual a 3. Então vamos fazer essa continha usando lá o que a gente viu. Então eu tenho um ΔF sobre um ΔT. Bem, a minha função é t quadrado, então eu quero calcular 3 mais h ao quadrado menos variação na função, né? Menos 3 ao quadrado sobre a variação no domínio, que é 3 mais h menos 3, simplesmente h. Usando aqui o produto notável do quadrado, a gente fica com 9 mais h duas vezes h, só corrigir aqui, só para ficar mais, 2 vezes 3 vezes h, mais h ao quadrado, menos 9, tudo isso sobre h. É possível fazer uma simplificação aqui, certo? Eu posso cancelar esse 9 com menos 9, então ficaria com 6h mais h ao quadrado sobre h. Simplificando isso, eu ficaria com 6 mais h. Então, isso que me dá a variação, se eu procuro aqui a minha taxa de variação média entre 3 mais h e 3, eu ficaria com 6 mais h, onde esse h aqui é um número positivo. Bem, aqui no nosso exemplo eu ainda peço para fazer o seguinte, calcular essa mesma expressão, só que agora em vez de considerar 3 mais h e 3, eu quero considerar 3 e 3 menos h. A minha sugestão eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e fizessem esse cálculo fazendo essa pequena substituição. Façam o mesmo que eu fiz aqui. Tentem, pausando, vocês vão ver o que está aqui na tela. Tentem fazer ao contrário. Bem, o que vocês têm que chegar é na mesma expressão. E isso vai ser importante para a gente entender algumas coisas no decorrer do curso.
Por fim, eu também quero que vocês tentem o seguinte. Faça a mesma conta, só que agora não substitua um número. Deixa T0 mesmo. Então, coloca T0 aqui, coloca T0 aqui. Faz essa conta com T0. Vocês vão ver que essa conta ela é o que a gente chama de uma conta genérica. Não muda muito se eu trocar um número por uma letra. E fazer esse tipo de manipulação vai ser muito importante no estudo do quociente de Newton, de derivadas e o que a gente vai ver pela frente. Então vamos avançar. Bem, agora... Pausei. Por que eu pausei? Porque ele mandou tarefinha, então a gente vai fazer essas tarefinhas, tá bom? Então vamos lá, eu já deixei escrito uma série de coisas para eu já comentar com vocês. Então vamos lá. A primeira delas é a seguinte, o professor comentou sobre a reta secante, certo? Só recapitulando, quando a gente fala de geometria euclidiana plana, a gente, sabe por que eu estou contextualizando? Sim, porque existem várias outras. Então, quando a gente fala de geometria euclidiana plana, que é essa que a gente aprende no ensino básico, 2 pontos me determinam uma única reta. 2 pontos me determinam uma única reta, tá bom? E aí, o que é uma reta secante? Eu estou pensando aqui, eu tenho uma curva, né, um y igual a um f de x, eu te dou 2 pontos, um ponto P e um ponto Q. Um ponto P da forma AF de A, o ponto Q da forma BF de B. Estou pegando só para facilitar minha vida A menor que B. A equação da reta passando por esses pontos é essa, né? É y menos y0 igual ao coeficiente angular que multiplica o x menos o x0. Concorda comigo? É aquela... Bom, aí lá vai eu de novo com as musiquinhas antigas, mas... É o ioiô michoxô, não sei se vocês já ouviram falar. Y menos y0. Michoxô. Isso aqui é a equação da reta passando pelo ponto. Ou você pode dar 2 pontos, que seria x, f de x e q, x0, f de x0. Ou você pode dar um ponto... f de x0, e um coeficiente angular, tá? Então, você pode dar um ponto e o coeficiente angular, que você determina a reta, ou você pode dar 2 pontos, que você também identifica a equação da reta. No caso, eu dei 2 pontos, então, eu tenho a reta que passa por esses pontos, certo? Por exemplo, se eu fizer aqui um rabiscão, uma curva qualquer, f... Isso aqui é a minha curva F. Dei esse ponto P aqui, porque o A é menor do que B, por hipótese. Então, a reta passando por esse ponto PQ... Abstrai, tá? A reta passando por esse ponto PQ, eu necessariamente sei, como o A é menor do que B estrito, eu sei que essa reta vai ser secante à curva. Tá bom? Essa reta vai ser secante à curva, mas o que eu quero dela é uma outra informação. O que eu quero dela é o coeficiente angular. Chamei MS como sendo coeficiente angular porque é da secante. Quem é o coeficiente angular? Bom, você isola, você passa dividindo, né, B menos A, F de A menos F de B sobre B menos A. Lembrando que essa reta aqui na curva, esse segmento de reta, né? Esse segmento de reta aqui na curva, determinada pelo ponto F de A, F de B, cujo coeficiente angular é esse MS aí, que está aí, esse camarada aqui, seria como se eu pensasse na curva a taxa de variação, né? Porque o coeficiente angular é o quão está variando, né? E eu vario. É a mesma coisa que vocês tinham lá no ensino médio, é a mesma coisa. É o final menos o inicial na função, né, os valores finais menos iniciais, sobre, lá no domínio, final menos o inicial. Tá? Então, taxa de variação, porque é o quão está variando o coeficiente angular. Sacou? Então, faz sentido essa denotação. Tá, vamos lá para o quadro 1. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Não. M o quê?
Anjo ainda não. Calma aí, Everton. Calma aí. Calma que a gente já vai chegar nesse rolê aí sobre a derivada. Calma, calma, gente. Vocês estão bem afoitos. Tá bom, taxa de variação. Vamos lá para o quadro 1. Lá o professor faz um exemplo. Pega f de t igual a t ao quadrado, para t diferente de zero, h maior que zero, ele chama de incremento. Tá? Lá e nas notas tem um comentáriozinho que eu quero fazer, que a gente chama de taxa de variação, lá nas notas, mas eu estou querendo ser mais específica agora e dizer que é o mesmo que taxa de variação média. Então, taxa de variação e taxa de variação média é a mesma coisa, tá? A depender da bibliografia, vai adotar um ou outro, mas quando eu quero ser enfática, aí eu digo taxa de variação instantânea, cenas dos próximos minutos. Mas taxa de variação média e taxa de variação são a mesma coisa. Massa? Aí isso aqui eu fiz um comentáriozinho, porque lá no ensino médio, o que a gente tinha como taxa de variação, né? Era o final, né? O que era o ΔS sobre o ΔT? Era o espaço final menos o espaço inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Lembra disso? É exatamente isso, taxa de variação. Taxa de variação é isso. É a função avaliada isso aqui a gente pode falar no intervalinho de tempo inicial e tempo final, né? E essa função S, eu estou olhando ela descrita, S de t não. O t lá do meu S de t, aqui. O meu t lá do meu S de t está variando nesse tempinho, de inicial para o final. Sacou? Então, qual é a taxa de variação de S, que é o S de t, nisso aqui? É a variação no espaço pelo tempo. É o final menos inicial no espaço, sobre o tempo final menos o tempo inicial. É a mesma coisa. Tá bom? Então, tá bom. Então, isso aí é a taxa de variação. Agora, que é o mesmo que a taxa de variação média. Média, então, é naquele intervalo. Eu dependo do intervalo no qual eu estou falando. E aí, aqui eu já chego com algumas coisas. Por exemplo, no vídeo, então, ele pega essa função e avalia para o t0 igual a 3 e para o h sendo um incremento positivo. Então, ele está olhando esta função aqui neste intervalo. Então, ele quer a taxa de variação dessa função neste intervalo. Consegue entender isso? Que essa parada do intervalo ela é muito forte. Ela é muito forte. Então, tá. Então, eu estou olhando isso nesse intervalo. Então, o que é a taxa de variação média? Porque é média relativa a esse intervalo. É a variação em f pelo t, que é o tempo, o espaço final, porque é para o maior tempo, né? Para o maior deslocamento. É do maior para o menos o menor, sobre, a gente pode fazer assim, t mais h menos h. Sacaram? Sacaram? Isso é muito importante, que é a mesma coisa que vocês faziam antes, tá? Então, pensa em qual é o seu intervalo, e aí é a função no maior menos no menor sobre o último tempo ou o último camarada lá do intervalo menos o do começo. É a mesma coisa que vocês faziam. Fazendo as continhas lá do professor deu 6 mais h. Já já a gente volta nele. Que isso? É menos 3, professora. Menos 3? Não, não é menos 3. Menos 3 onde? É o final. Ah, menos 3. Ah, obrigada. Valeu. Vocês estão atentos. Muito obrigada. Tá bom. Então, é isso mesmo. É o deslocamento aqui, no que acontece da função, sobre no que acontece do tempo. Falou? Falou. Então, vamos para o exemplo numérico. Um exemplo numérico que eu separei para vocês. Peguei essa mesma função, t0 igual a 3 também, e agora eu vou pegar um hzinho particular. Vou pegar h igual a 3, a 5. 2, canela. Então, eu estou nesse intervalo, né? 3 e 5.
para esse intervalo, quando a gente substitui em valores numéricos, por isso que eu coloquei taxa de variação média em, que o intervalo ele é muito forte nesse momento, é a função no do maior deslocamento, menos no menor, sobre o tempo final, menos o tempo inicial, tá? E aí, então, isso aqui fazendo as continhas dá esse número. Então, aqui, eu saí desse universo dele e particularizei para h igual a 2, certo? Esse intervalinho para h igual a 2 dá isso. Quando a gente faz... Tá certa essa conta? É 25 menos 9 sobre 2. 25 menos 9 dá 16. 16 sobre 2 dá 8, né? Ah, pronto. 16 sobre 8 dá 2. Que é exatamente o que? H mais 6, né? Tá vendo que as coisas conversam? Por isso que aquela conta estava errada. Certo? Então, quando eu particularizo esse camarada aqui para o meu H, eu tenho esse. E isso aqui não está lembrando a inclinação da reta secante? Está vendo que as coisas, assim, elas estão parecendo ser o que de fato elas serão daqui a pouco. Tá bom? Agora, então, vamos fazer o que o professor pediu para fazer de maneira geral. Porque aqui eu peguei para um T0 específico, para H qualquer. Aqui eu peguei para T0 e H específico. Vou fazer para um T0 qualquer, para um H qualquer. Como é que fica, então, a taxa de variação da função nesse intervalo? Tá? Lembrando, é taxa de variação média, muito importante qual é o seu intervalo, tá bom? Então, quem é o ΔF sobre o ΔT? É no maior tempo é T0, a função avaliada no maior tempo, no maior elemento do intervalo, no extremo à direita, que assim, tá difícil falar esse nome aqui, né? Então, a função avaliada no extremo à direita do intervalo, menos a função avaliada no extremo à esquerda do intervalo, sobre a variação do intervalo, né? O que é maior menos o menor. Porque eu não queria ficar falando variação, variação, variação. Tá, isso aqui embaixo me dá H. Isso daqui, a função faz o quê? Pega o camarada lá em cima e calcula o quadrado dele. Pega o camarada lá em cima, calcula o quadrado dele. Desenvolvendo, esse T0 aqui vai embora com esse T0 aqui, certo? Aqui eu posso colocar o H em evidência, e a gente vai fazer essa historinha muitas vezes, porque primeiro o H é diferente de 0, então isso aqui está tudo belezinha. Né? Então, esse camarada aqui, eu estou multiplicando e dividindo por H, então eu estou multiplicando por 1, não interfere na minha conta, uma vez que eu coloquei o H em evidência, sobra 2T0 mais H, certo? Esse é o geral. Quer ver que vai dar certo? Coloca para T0 igual a 3, 6, e para H igual a 2, 8. Vai dar exatamente isso. Então, essa daqui, de fato, é a generalização da taxa de variação média para qualquer incremento e qualquer T0. Sacou? Esse aqui é o camarada que a gente quer trabalhar em relação a essa função. Massa? Tá claro? Deixa eu ver qual que é o próximo passo, que daí eu acho que eu já solto o vídeo de novo. Ah, o professor falou para fazer, parar aqui no quadro 2. O professor falou para fazer para H negativo, né, que dependia do incremento em H. Na realidade, não é o H ser negativo, é olhar, porque vocês viram que ali eu peguei o intervalo de T0 até T0 mais H, certo? Ok? Eu estou respirando, é melhor fazer assim? O que acontece para H, para incremento negativo, é o que vai acontecer à esquerda do T0. É isso que a gente quer entender depois, tá bom? Então, eu posso entender o que está acontecendo para T0 mais H, o que está acontecendo à direita
de T0 e o que está acontecendo à esquerda de T0. Mais para frente, a gente vai pegar um caso particular e entender isso. Que é importante entender o que acontece, e aqui eu vou introduzir uma expressão, na vizinhança do T0. O que acontece perto do T0, lá do seu domínio. Tá? Alguém falou alguma coisa aqui? Pode explicar de novo essa parte do incremento com H positivo? É isso, a parada é essa. Vamos pensar o seguinte. É porque a gente está chegando ainda no instantâneo, tá? O próximo passo é para o instantâneo. Então, o passo entre a média e o instantâneo é o seguinte. A média está aqui nesse intervalinho, T0 mais H. Certo? Isso aqui eu estou pensando lá no eixo X, lá no meu intervalinho mesmo. Não sei o que acontece com a função aqui, eu estou entendendo o domínio. Tá bom? E aí, então, eu tenho a taxa de variação média. Alguma coisa está acontecendo lá com a função. Então, eu tenho para ela nesse intervalo. Tá. Aí eu te pergunto, mas qual que é a conexão entre a taxa de variação média e a instantânea? A instantânea é quando eu quero exatamente para o T0. Sacou? Então, o que acontece? E aqui que entra, né? O H, ele é um valorzinho positivo, e a gente pega ele para ser pitico, assim. A ideia é que não seja muito grande, não, mas não tem problema o tamanho dele, não. E aí, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Se eu for diminuindo esse H, diminui. Aí eu te dou um H, aí eu te dou um H menor ainda, aí eu te dou um H menor ainda, aí eu vou te dar um outro H menor. Quando eu fizer esse Hzinho tender a zero, e aí essa é a anotação, essa é a intenção que tem que estar por trás, quando você fizer esse H tender a zero, eu vou tender na velocidade, lá na taxa de variação média, quando eu tender o H a zero, quer dizer que eu estou tendendo a taxa no instante T0. Então, quando eu pegar a taxa de variação média e for diminuindo esse incremento, que é esse negocinho positivo para mais, coisinha pitica. Quando eu pegar esse camaradinho, que é coisinha pitica positiva para mais, e for diminuindo ele, lá na taxa de variação média, quer dizer que eu estou tendendo ao que a gente chama de taxa de variação instantânea, no instante t igual a T0. Que é as cenas dos próximos capítulos agora. Entendeu? Então, tem essa conexão. O que vocês falaram aqui? Isso quer dizer que isso não pode ser assim... T0, isso quer dizer, professora, a senhora responde no Moodle? Não, não respondo nada no Moodle. Isso quer dizer que isso não pode ser assim, T0 menos H? A gente fala, então, do T0 mais H, porque a gente está olhando para valores à direita de T0. Quando a gente quer falar de T0 menos H, quer dizer que eu estou olhando para valores à esquerda de T0. Sacou? Mas é sempre mais prático pegar esse H positivo. Então, pode estabelecer na vida aí, pega esse H positivo e olhar à direita de T0, é olhar para T0 mais H. Olhar à esquerda de T0 é olhar para T0 menos H. Tá? Ao invés de vocês pensarem pegar o H positivo ou o H negativo, pensa o H à direita, o T0 mais H, que você está olhando isso à direita de T0, e pensa no T0 menos H como sendo, você está olhando à esquerda de T0. As coisas são equivalentes, tá? Ninguém está falando uma coisa distinta da outra. Mas é que isso vai ser mais inteligível para vocês daqui para frente. Tá massa? Vamos continuar? Estão entendendo? Estou sendo clara? T igual a T0 não é usado para velocidade... Sim, agora que nós vamos chegar lá. Como posso entrar em contato com a senhora? Me manda e-mail. Professora, fala, calma. T0 flutua entre os conjuntos reais. Todo mundo aqui é mundo real. Professora, o que acontecerá se H for menor do que 0? É isso que está acontecendo. É assim, as coisas conversam. É mais interessante você pegar sempre o H positivo e olhar à esquerda e à direita, tá?
mas vai dar a mesma coisa. A taxa de variação genérica fica mesmo com o H negativo, pode ser negativo, pode ser positivo o H, porque, na verdade, na taxa de variação genérica pega sempre esse incremento positivo, e aí você olha ou à direita ou à esquerda, tá? É mais interessante. Entendi, não. Natan, vamos soltar agora a velocidade instantânea, taxa de variação instantânea, desculpa. E aí, quem sabe te ajuda a entender esse paralelo, porque eu antecipei algumas coisas que o professor vai falar agora, e aí depois, se vocês ainda não tiverem entendido, eu volto, tá? Acho que pode ser mais eficiente. Vamos soltar aqui. Vou dar uma diminuída e uma voltadinha. Isso. Não era para ser tanto. Nem tanto. Tá. Pode ir. Bem, agora a taxa de variação média está associado com a inclinação de reta secante, está relacionado com velocidade média, mas o que motiva o estudo dirigido de hoje é a velocidade instantânea, é a inclinação de reta tangente, que de certa forma a gente vai ver no decorrer do estudo dirigido, que é como se fosse um limite de retas. Limite não é a melhor palavra, é como se fosse uma reta secante com uma propriedade muito especial, e que a gente vai entender qual é essa propriedade no decorrer desse estudo dirigido. Então, para fazer essa relação, eu preciso retomar a ideia do que é instantâneo. Então, em vez de trabalhar com aquela taxa de variação média, o que a gente quer introduzir é uma taxa de variação instantânea. Bem, como eu faço isso? A definição de taxa de variação instantânea, que a gente vai chamar de derivada, é a seguinte. Considere uma função f e o incremento h maior do que zero. A derivada de f de x, quando existe, é a taxa de variação instantânea em x, ou seja, o valor para o qual a taxa de variação média se aproxima quando o incremento vai a zero. Lembra que, por exemplo, se a gente voltar, observe que no nosso exemplo, um h aqui sobrou um h, né, na nossa taxa de variação média. De certa forma, esse h me permite manipular essa expressão. E o que aconteceria aqui, por exemplo, se esse h fosse a zero? Bem, é intuitivo, e aqui tem um conceito muito abstrato, mas que a gente não vai introduzir ele agora, que é o conceito de limite, mas existe a intuição por trás do limite que diz o seguinte: bem, se eu fizer o h aqui e a zero, essa taxa de variação média vai para 6. E isso é exatamente o que a gente está chamando de taxa de variação instantânea. Então, a taxa de variação instantânea dessa função em t igual a 3 seria 6. E é isso que a gente está introduzindo aqui. E aí, a gente tem uma notação para isso, que é uma notação um pouco carregada, mas que eu quero que vocês entendam a intuição, que é exatamente essa que eu acabei de dizer, que é essa aproximar o incremento de zero. Então, a gente denota isso por esse símbolo de limite, que vocês vão ver bastante no livro-texto, e ele diz que exatamente o que a gente acabou de fazer lá no exemplo, eu quero calcular a taxa de variação média quando esse incremento está se aproximando de zero. A gente lê isso como sendo o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h vai a zero. Então, essa é a forma de ler essa expressão. E aqui a gente lê como o limite da variação média quando o ΔX vai a zero. Uma outra notação para isso é que, assim como a gente definiu a variação média para um intervalo AB, a gente também pode calcular a derivada usando esse intervalo AB da seguinte maneira. O limite de f de b menos f de a quando b se aproxima de a. Então é isso que a gente chama de derivada. E agora sim a gente entra num tema que é especificamente do cálculo 1, que provavelmente vocês ainda não tiveram contato. Bem, vamos usar isso e vamos fazer um exemplo. Vamos considerar o seguinte exemplo. Eu tenho a função f de t igual a t ao quadrado e eu quero calcular agora a derivada ou taxa de variação instantânea de f em t igual a 3. Então, observa que a gente já sabe fazer isso, né? Porque essa é a mesma função que eu trabalhei lá atrás. Então, quando eu quero calcular a derivada, quando eu quero calcular f',
A notação é essa, a notação é a derivada da função f' calculada em 3 é aquele limite, então vamos só nos habituar. O limite, quando o h vai a 0, de f de 3 mais h menos f de 3 sobre h. É isso que está na nossa definição de derivada. Bem, mas a manipulação disso é muito parecida com a que a gente fez para a variação média, por isso que eu quis introduzir primeiro a variação média. Aqui eu vou guardar esse símbolo de limite, que em geral vocês não vão precisar trabalhar com ele, a gente vai apresentar essas derivadas e vocês vão poder trabalhar diretamente com a derivada, mas para vocês entenderem de onde vem dessa relação, e aí eu tenho esse limite, e aí eu tenho 3 mais h ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre o h. Aqui eu não vou refazer toda a manipulação, a gente já manipulou essa expressão aqui lá na taxa de variação média. Eu só vou apresentar o que a gente obtém. Manipulando a expressão dentro do cochês, a gente chega exatamente em 6 mais h. Foi isso que a gente fez lá no nosso primeiro exemplo. Então, aqui eu tenho que o h está indo a 0, 6 mais o número está se aproximando a 0, vai se aproximando de 6. Somar 6 com 0, 6. Então, essa é a minha derivada. Agora, de novo, é possível calcular para t qualquer? E aí eu quero que vocês façam o mesmo. Pausem o vídeo e tentem fazer essa mesma conta, só que agora não com um 3 aqui. Tentem observar o que acontece se eu colocasse um t qualquer. Vocês vão ver que a manipulação é muito semelhante. E é assim que você calcula num ponto qualquer. Fiz uma listinha aqui de dicas, que é a seguinte. Antes das dicas, volta aqui comigo. Tá melhor? Deixa eu ver o que aconteceu no chat, que eu estava escrevendo um trem ali. Taxa de variação genérica com H negativo. Professora, qual é o seu e-mail? Escreve para eles depois no chat, por favor, que eu acho que é mais eficiente que eu ficar falando aqui, para não confundir. Gente, não tem como não falar de algumas coisas que são... Vou contar como é que você tem que decorar essa fórmula. Não. Mas eu vou contar um negócio para vocês. É muito difícil quando você não quer aprofundar num assunto, porque não tem jeito de você meio que não aprofundar no assunto, sacou? Mas H tender a 0 não é um problema. Isso, tô chegando aí. Porque a parada é a seguinte, eu vou contar para vocês, vocês vão olhar no anexo do professora, resolver as operações com limites, você em geral substitui a incógnita pelo valor em que tende. Você tem que entender o conceito infinitesimal agora. A ideia é que eu quero só que vocês entendam esse conceito do tender a, do chegar perto de, da coisa, não é efetivamente, mas está próximo a, entendeu? É só essa noção que eu quero. Vocês não vão fazer continhas com os limites. Quando vocês precisarem de limites, vocês vão ter as técnicas específicas disso, tá? Isso, tô chegando aí, Lorenzo. Porque o que acontece? Eu tô falando, quando eu peguei ali a taxa de variação... antes, deixa eu fechar essa gestalt. Vocês vão olhar nas notas dos professores do ciclo de atividades, do ciclo de atividades 2, lá no finzinho tem o que eu chamei de anexo, que fala de limites, que dá toda essa teorização, né? Que conta, que define por epsilon e delta, que dá essa noção de proximidade, o que está acontecendo numa vizinhança de, próximo a, quando um tende ao outro. Essa coisa toda amarradinha está lá. Mas não tem como eu não falar dessa notação se eu quero introduzir o conceito de derivada, tá? Então, a parada é a seguinte. Vem cá comigo. Eu tenho meu ponto T0
E dado um H positivo, qualquer númerozinho, você pode virar para mim e falar assim, professor, eu quero que você faça isso com H igual a 1. Tá, pode ser. Professor, eu quero que você faça isso com H igual a 0,1. Tá, pode fazer. Mesma coisa. Tá? Esse H é um número aí que pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser do jeitinho que você quiser. Tá? E aí eu vou olhar, isso aqui é o que a gente chama de vizinhança. Eu não vou nem escrever formalmente o que significa ser vizinhança, tá? Eu vou só comentar. Vizinhança do ponto T0. Para mim, o meu objeto de estudo é o ponto T0. O que acontece com a função naquele ponto T0? Tá bom? E aí, então, eu vou olhar para valores próximos. À esquerda e à direita. Tá bom? Quando a gente define limite, e aqui eu vou só fazer um desenho para vocês entenderem. Quando a gente define limite, a definição formal envolve, deixa eu escrever aqui, envolve vizinhanças, né? Que é essa notação que a gente está tendo agora. Então, eu vou pegar, se o meu ponto de análise, eu estou falando que é T0, eu vou pôr T0. Se o meu ponto de análise é o ponto T0, eu vou olhar para pontos próximos desse ponto T0, o que acontece com a vizinhança ali, com a função aqui. Tá? Então, eu tenho à esquerda desse ponto T0, que é T0 menos H, à direita desse ponto T0, que é T0 mais H, vou sempre pegar H positivo para facilitar a nossa vida, tá bom? E aí eu vou ter uma paradinha aqui acontecendo, tá? E aí, o que acontece? T0 mais H não. Aqui a gente usa uma outra letrinha. O H a gente deixa para outra coisa. Vou pegar uma letrinha aqui, só para comentar. Me dá aí um númerozinho qualquer pititico. Eu quero entender o que acontece nesse intervalinho aqui com esses pontos T0. E aqui, o que acontece com a imagem nesse ponto T0? A parada de limite é o seguinte, quando eu me aproximo à esquerda do ponto T0, ou quando eu me aproximo à direita do ponto T0, ou seja, quando eu faço esse deltazinho tender a 0 pela direita, ou esse deltazinho tender a 0 pela esquerda, o que acontece com essa função? Os intervalos, conforme eu vou diminuindo esse intervalo que contém o T0, o que acontece com o intervalo que contém a imagem de T0? A parada é essa, tá? O que acontece quando eu diminuo o delta, esse valorzinho, quando eu faço ele tender a 0, tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? O que acontece com esse intervalo lá na imagem? Isso é a noção de limite, tá? Limite de f de x, de f de t, quando t tende para T0. O que acontece com a função? Essa é a ideia de cálculo infinitesimal, tá bom? Mas essa noção de cálculo infinitesimal, ela existe, isso daqui acontece quando eu olho para valores à esquerda e à direita de T0, tá? Por isso que a gente fala de limites laterais, à direita e à esquerda. Porque a função ela pode ter um comportamento que não seja o mesmo à direita e à esquerda de T0, tá bom? Por isso, então, isso de olhar à esquerda e à direita. Por isso, essa coisa de pegar o H positivo e olhar o que acontece à direita do T0 e à esquerda do T0. Por isso que eu falei, não pensa muito nesse incremento negativo, não. Pensa só nele positivo, mas pensa ele à esquerda e à direita. Tá? Então, a noção intuitiva de limite é essa. Eu quero entender, dado um ponto lá do meu domínio, no intervalinho próximo ali dele, né, para pontos próximos lá dele, o que acontece com a imagem da função? Se eu vou diminuindo aquele intervalo, o que acontece? Isso é muito abstrato. Por isso que eu só quero que vocês entendam o que está por trás. O que está por trás é responder essa pergunta, tá? Não vou nem definir aqui formalmente, eu só dei a notação. A gente vai precisar só da notação. E por que a gente vai precisar da notação? Porque a derivada
a definição formal de derivada, assim como na definição de limite eu preciso falar de limite à direita e à esquerda de um ponto, eu posso definir derivada à direita e à esquerda de um ponto. Tá? Eu posso definir assim, não tem problema. E aí, as mesmas propriedades que valem para limite, valem para derivada. E aí, quando vocês estiverem em cálculo 2, isso vai fazer um sentido assim, absurdo na vida de vocês. Tá? Derivada à direita e à esquerda. Mas então, a definição formal é... como é que a gente define derivada, né? Derivada nada mais é que a taxa de variação instantânea. Podia explicar limite outra vez, a definir. Eu volto. O que seria, então, derivada? É a taxa de variação instantânea. Sacou? O que é derivada? Taxa de variação instantânea. Então, pega a taxa de variação. Se eu estou falando num instante, eu estou forçando o camarada aqui a ir para zero. Essa noção aqui de tender a zero... É isso, é que não é zero no denominador. Ele tende a zero. E não dá para você fazer uma conjectura geral nesse sentido, porque o tender a zero é essa noção, né? O que significa o H tender a zero ou o delta tender a zero? Quer dizer que eu estou tendendo a esse ponto. Tá? E aí, quando eu olho no quociente, eu estou, na real, lá na derivada, né? Isso aqui significa o que é o T0 tender a zero. Mas, quando a gente olha lá na derivada, vem cá comigo. Ai, perdão. Nossa, perdão. É que a garganta já secou. Essa daqui, pronto, agora eu vou amarrar tudo. Essa daqui é a taxa de variação. Vamos pegar a taxa de variação... F de A e F de B. Nossa, a melhor maneira é essa. Pega a taxa de variação de uma função que é a reta secante, certo? Passando pelo AB. Quando o B tende a A, o que está acontecendo? O A está fixo. O que está acontecendo com essa reta secante? O B está diminuindo, então esse camarada aqui vai mudando, até o quê? Até eu chegar na reta tangente. Nossa, 10h26 já? Isso? Que hora que acaba? Às 11, né? Tá. Então, o que acontece? Quando eu vou tendendo o B a A, o que está acontecendo com as retas secantes? A e B. Geometricamente falando, né? A gente já sabe que a inclinação da reta secante passando por 2 pontos de uma curva, a inclinação dela é a taxa de variação média, né? A gente já sabe disso. Quando eu fixo A e vou diminuindo B, quando eu faço B tender a A, quando eu vou diminuindo... a depender, né? Diminuindo o coeficiente angular ou aumentando. Nesse caso aqui, quando eu vou diminuindo o coeficiente angular. Quando eu vou diminuindo, esse camarada aqui, estou fixo com A, vario B. Esse camarada aqui, esse coeficiente angular, ele vai ser exatamente o coeficiente angular da reta tangente no ponto x igual a A. Então, essa ideia de tender... vim para cá à direita, vim para cá à esquerda, porque eu fiz fixando o A, eu poderia fazer fixando o B, não tem problema. Por isso falar à direita e à esquerda. Tá? Fixa um ponto, varia o outro. Fixa um ponto, varia o outro. O que está acontecendo aí perto? Entendeu? Então, a ideia de taxa de variação instantânea é olhando para esse camaradinho, porque o que é o ΔT, né? O que seria B menos A tender a zero? B menos A tender a zero é quando eu faço B tender a A, concorda comigo? Se o B menos A tende a zero, ou seja, essa diferença tender a zero é a mesma coisa que o B tender a A, não é isso?
Mas quem é essa diferença? É o ΔT que a gente está chamando aqui, né? Então, fazer o ΔT tender a zero nesse quociente, lembrando que é tender, não é avaliar igual a zero. A gente só avalia quando a função é contínua, bem comportada, na verdade, só polinomial. Se avalia para ver se vai dar problema. Se não der problema, se avalia. Então, quando esse camaradinho aqui fica muito pequeno, é a mesma coisa que olhar, quando a gente substitui a taxa de variação, esse quociente, né? É a mesma coisa que avaliar esse quociente. Concordam? Então, quando fazer o t tender a zero, é a mesma coisa que fazer b menos a tender a zero, que é a mesma coisa que fazer b tender a a. Ou que é a mesma coisa que fazer t mais h tender a t zero. Ou h tender a zero. T0 mais h tender a t0, que é a mesma coisa que h tender a zero. Certo? Certo. Então, esse quociente é a mesma coisa que esse. Que isso aqui eu já dei uma alteradinha, já dei uma limpada dele, né? Então, é a variação na função sobre o h, sobre o incremento. Que a notação para isso é f' no ponto t igual a t0. Ou diferencial da função f em relação a t no ponto t0. Tudo equivalente. Professora do céu. Agora lascou porque eu não entendi foi nada. Então, o que acontece? A gente formalizou, certo? A gente contou o que está por trás. Na prática, a gente vai usar as propriedades, tá bom? Por que então que eu estou gastando tutano falando isso? Porque vocês precisam entender o que está por trás, tá? Mas o que acontece então? A gente definiu neste exato momento, derivada da função em um ponto, certo? Lembra que eu falei que é muito importante esse ponto t0, esse ponto d0? A professora me descreveu aqui. É que a gente sabe que esse é um conceito muito delicado, assim. Inclusive, para alguns matemáticos, é um conceito que é muito delicado você falar. Sabe, eles têm certa dificuldade, assim, porque é muito abstrato, Então, o que eu quero com isso é definir formalmente. Por isso que, em física, quando queríamos analisar qual grau da partícula tinha maior velocidade, o macete era traçar retas tangentes e verificar. Não eram retas tangentes, eram retas secantes, né? Porque a tangente é uma só. Se minha mente não está me enganando, até que deu para entender. Ai, que ótimo, Cássio, ficou muito feliz. Mas a parada é isso. Volta depois lá nas notas que vai ficar tudo complementar, vocês vão perceber. Mas a ideia é, neste momento, já que a derivada, eu defini a derivada em um ponto, né? A derivada em um ponto é exatamente a taxa de variação instantânea naquele momento, certo? Derivada em um ponto é a taxa de instantânea naquele momento, certo? Foi isso mesmo que eu disse, não foi? Então, se eu definir assim, o ponto, e se eu garantir que existe derivada em todos os pontos, que existem funções que não são deriváveis em todos os pontos. Algumas são, algumas não são. A gente vai ver depois um exemplo, que daí eu vou analisar a derivada de um lado e de outro na função em um ponto, vocês vão ver que isso pode gerar problemas. Então, não necessariamente a função é derivável em todos os pontos. Mas se ela for, eu posso falar então da função derivada. Uma vez que eu garanto que a função é derivável em todos os pontos do seu domínio, então quer dizer que a função, existe uma função chamada função derivada. A partir desse contexto de existir a função derivada, é que entram as regrinhas de derivação. O que a gente vai usar é, pega uma função que a gente já sabe que é derivável em todos os pontos. Se uma função ela é derivável em todos os pontos, eu posso falar das regras de derivação. Certo? Então, a partir de agora, que eu dei essa machucada aqui na cabecinha de vocês, deu essa turbulência aqui na cabecinha de vocês,
que depois do nosso encontro vocês vão dar uma acalmada, vão pegar as notas dos professores, vão ver se está mais claro, qualquer coisa vocês vão para os monitores. Mas depois de eu dar essa bugadinha na cabeça, eu quero só acalmar o espírito de vocês e dizer, as funções que a gente vai trabalhar serão funções que são deriváveis. Então, a gente vai usar as técnicas de derivação, tá? Que são as cenas da semana que vem. Precisa ficar calmo, precisa ficar tão nervoso, não. Mas é interessante, é importante, é conveniente que vocês entendam o cálculo infinitesimal, que é esse, que é o que está amarrando. Porque mais para frente vocês vão ver, hoje tem monitoria. Tá rolando até agora, vai até 12:30, depois volta às 2, vai até 5:30. Mas o que é importante que vocês entendam de tudo isso é que o cálculo infinitesimal, que é esse negocinho aqui delicadinho e minucioso e mais difícil de controle, né, e até de entendimento, é ele que amarra todo o cálculo 1, o cálculo de diferencial e o cálculo integral. Hoje a gente está começando o cálculo diferencial. O que alguém falou aqui? Toda função pode ter várias derivações. Sexta de manhã vai ter aula? Não. Nunca, sexta-feira sim, desculpa, sim, sexta-feira vai ter, não é aula, né, é encontro. Toda função pode ter várias derivações. Como que você quer dizer derivações? Eu posso falar o quê? Da primeira, da segunda derivada, da terceira derivada? Porque, né? É isso que você quer dizer? Não necessariamente. Se uma função ela é derivável, não quer dizer que ela tenha derivadas de ordem superior, que é cenas da próxima aula. Por que derivações são pontos fixos? Então, há várias. Por que derivações são... ponto fixo é um troço diferente, assim, não é... Eu não sei... E talvez você pode estar meio que bagunçando aí seus conceitos, Liam, mas ponto fixo é um negócio, ponto fixo de Banach, essas coisas é outra coisa. E várias derivações é outra coisa, tá? A história eu tenho uma função que eu garanto que existe a primeira derivada daquela função em todos os pontos. Então, ela é uma vez derivável. Aí, se essa função derivada ela é derivável em todos os seus pontos, eu posso falar da segunda, da F2 linhas dela, que é 2 vezes derivável. Quem mais perguntou aqui? Só não entendi a diferença entre taxa de variação e amor da minha vida. A taxa de variação é no intervalo de tempo. Tá? Taxa de variação ela é média, ela é no intervalo de tempo. E a taxa de variação instantânea ela é em um ponto. Ela é específica para aquele ponto. É correto dizer que derivadas são as inclinações das funções? Vou melhorar a sua afirmação, Evandro. A derivada de uma função em um ponto é exatamente a inclinação da reta tangente naquela função naquele ponto. E aí, com isso, eu vou finalizar o vídeo do professor e a gente finaliza nosso encontro, pode ser? Vamos lá? Nossa, deu pano para manga, adorei esse negócio. Vamos para as dicas do professor? A primeira dica é que para calcular a derivada de f em x pela definição, que é essa que a gente acabou de apresentar, é necessário simplificar o quociente de Newton, exatamente aquele ΔF sobre ΔX. A manipulação desse quociente pode variar, existem casos mais complicados, casos mais simples, mas em muitos exemplos de exercício é possível simplificá-lo colocando o incremento em evidência, que foi basicamente o que vocês tiveram que fazer naquele exemplo para resolver o problema com um t qualquer. Então, tentem fazer isso, essas manipulações algébricas, tentem praticar, tentem ver exemplos, o livro texto tem muitos exemplos, tentem ver os exemplos que estão feitos aqui, os que estão feitos no material do Newton, porque algumas manipulações vocês vão ver que são um pouquinho mais complicadas, mas em geral são manipulações algébricas, a maior parte delas são manipulações algébricas simples. Minha segunda dica é que vocês já comecem a fazer uma lista de derivadas que vocês vão aprendendo durante o curso.
Bem, a gente já calculou uma, né? A gente já calculou a derivada de t ao quadrado. Comecem a fazer essa listinha, comecem a ir acrescentando nessa lista as novas funções que vocês vão aprendendo a derivar. Isso vai ser muito importante no curso. Vai chegar no final do curso, vocês vão estar derivando funções muito mais complicadas. Então é bom que vocês vá criando essa lista para facilitar as derivadas, principalmente as mais simples. E lembre-se que a derivada só existe se o limite for o mesmo para incrementos positivos ou negativos. Lá quando eu falei para vocês, naquele exemplo que a gente tinha para calcular com mais h e com menos h, quando vocês fizeram a continha, vocês chegaram que não muda se eu tomo um h positivo ou um h negativo. E isso é muito importante, porque existem casos, por exemplo, se você lembrar lá do pré-cálculo, vou fazer uma coisa um pouquinho mais reta aqui. Lá no pré-cálculo, por exemplo, vocês conheceram a função módulo, que alguns de vocês já devem ter visto no ensino médio. Ela é uma função que tem mais ou menos esse gráfico, né? A função f de x igual ao módulo de x. Se vocês tentarem fazer aquela manipulação do incremento para incrementos positivos e para incrementos negativos nessa função, vocês vão observar que vocês obtêm valores diferentes do lado direito e do lado esquerdo. Isso diz que essa função não é derivável no ponto x igual a zero. Então, é muito importante que aquele estudo, em alguns casos fica claro que não muda se eu trocar o h por menos h, mas é sempre bom estar atento a essa informação, de que a derivada só existe se ela é a mesma para incrementos positivos ou negativos. Dita essas dicas, a gente pode... Pausei. Muitas coisas, né? Tem um exemplo que eu não comentei, que o professor tinha comentado. Vamos só fazer a continha que ele tinha pedido para a gente fazer, e aí eu vou comentar em cima dessa última dica dele, tá? Então, vamos lá. O exemplo era f de t igual a t ao quadrado, t0 igual a 3, e ele pediu para fazer para t0 qualquer. Ele fez para t0 igual a 3, e ele pediu para calcular f' de t0 para t0 qualquer, tá? Como é que a gente faz isso? É o limite do ΔT lá da taxa de variação, tendendo a zero. Pronto. Da variação da função, da variação no intervalo. Mas que isso é equivalente a pegar... Eu vou sempre pegar h maior que zero. H tender a zero de... f de t0 mais h menos f de t0 sobre h. Como é que fica esse quociente? Limite. Esse quociente aqui é o chamado quociente de Newton, tá? Que o professor acabou de comentar. Esse aqui é o chamado quociente de Newton. Limite de h tendendo a zero. O que a função faz num ponto qualquer? Ela calcula o quadrado dele, né? Então, isso aqui é t0 mais h ao quadrado, menos a função em t0 faz t0 ao quadrado, sobre h. Isso aqui é o limite de h tendendo a zero, de quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Menos o t0 ao quadrado, sobre... Aqui é h ao quadrado, Canela. H ao quadrado. Sobre h. Essa conta que acho que a gente já tinha feito. Esse aqui vai embora que esse aqui. O h em evidência, isso. Aí fica limite. Poxa, eu podia ter feito uma coisa bem mais simples. Porque esse camarada aqui a gente tinha calculado lá no quadro 1, né? Mas tudo bem. Lembra que lá no quadro 1 a gente calculou essa taxa de variação? Era só passar o limite na taxa de variação, mas tudo bem. Aqui em cima eu vou colocar o h em evidência, então fica 2t0, h já está aqui, mais o h, dividindo pelo h. Quando o professor disse em fazer manipulações algébricas, é por isso. A priori, quando você bate o olho nesse quociente, fala, tem um problema aí.
Porque esse camarada aqui está indo para zero, eu não divido nunca por zero, que eu sei que essa é a lei estabelecida na vida. Mas, por isso que você precisa fazer alterações algébricas, sabe? Porque não necessariamente é só bater o olho na função e avaliar, sacou? Então, aí fazendo as alterações algébricas, colocando o H em evidência, aqui eu estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa, isso aqui é 1. No limite, como é que fica o limite então? Só recapitulando, lá no começo a gente tinha achado que a taxa de variação era exatamente essa, né? E a taxa de variação instantânea, então, para ter zero qualquer, é fazer o H tender a zero. Quando H tende a zero em 2T0 mais H, aqui eu tenho um polinômio simples, não tem problema nenhum. Se eu fizer o H igual a zero, se eu fizer o H igual a zero, isso aqui não tem uma inconsistência. Esse fato de dizer que a função tem inconsistência ou não tem inconsistência está diretamente ligado à continuidade da função. São os próximos capítulos, tá? Mas, então, aqui eu consigo aplicar esse limite, isso aqui vai para zero. Isso aqui, então, vai para 2T0. O que eu acabei de fazer? Quem é essa função? A derivada da função t² no ponto T0 é igual a 2T0. Certo? Então, se o meu f de t... Aí a gente consegue garantir que essa função aqui, ela é derivável em todos os pontos, não tem nenhum ponto problema, tá? Então, isso que eu avaliei em um ponto só, ele se estende para todo o domínio da função. Então, o que a gente acabou de fazer? Que se a f de t é igual a t², a sua derivada é igual a 2t. A gente vai generalizar isso no nosso próximo encontro, tá? É por isso que ele falou que a gente já tinha uma derivada, por causa disso. Beleza. Agora tem outra coisa que eu quero falar. Ele falou lá da dica também é importante. Vamos lá para a dica. Eu espero que a gente faça tudo no tempo hábil, viu? Mas eu acho que vai sim. Na dica dele, ele falou de novo de olhar incremento positivo e negativo. Professora, como eu faço essas alterações algébricas quando eu isolo para que o denominador não seja zero quando x tender a x0? É aí que entra a parada, sabe, Cássio? Vai depender muito da sua função, entendeu? Não tem uma estratégia geral que eu posso falar para ti. Vai depender da cara da função, do comportamento desse quociente, sacou? Então, é o que a gente costuma dizer, quando a gente ensina limite, né? O que a gente costuma dizer, cada limite é um. O que vai acontecer é que conforme você vai fazendo muitos, você consegue, às vezes, bater o olho no seu quociente, ou você consegue bater o olho na sua função e falar assim, esse aqui eu resolvo assim, ou esse aqui eu resolvo assado. Tá bom? O professor vai resolver depois um, que inclusive é bem chatinho, mas vocês vão ver que cada um é um, não adianta. Então, vamos lá. Peça dica. Essa dica que só deu trabalho, essa dica dele, mas tá ótimo, brincadeira. É uma dica importante. Então, essa função aqui é a função modular. F de x igual a módulo de x. Qual que é a definição dela? Ela é uma função definida por partes, né? Que eu sei que ela vale o quê? O camarada lá dentro. Se o camarada lá dentro for maior ou igual que zero. E ela vale menos o camarada lá dentro, se o camarada lá dentro for menor que zero, certo? São duas retinhas. Quando é positivo, é o y igual a x. Quando o x é negativo, é y igual a menos x. Y igual a x, y igual a menos x. Massa? Massa. Isso aí a gente já sabia. Agora, eu vou lá, não precisa me pegar não, pode ficar ali só. Vou só deixar isso aqui. Tá. Vamos pensar o seguinte. Vamos calcular
Vamos calcular a derivada dessa função, para x igual a 0. Tá? Aquele t0 lá vai ser o zero para a gente, tá bom? Então, eu vou pegar um incremento positivo e vou olhar o que acontece com a função à direita desse ponto, o que acontece com o limite, né, na função, da função quociente, do quociente de Newton à direita desse ponto e à esquerda desse ponto. Lembra da noção que eu disse de limites laterais? É exatamente por isso, tá? Do mesmo jeito que eu falo de limites laterais, eu posso falar de derivadas laterais, tá? E aí, quando ele disse que o incremento ser positivo ou ser negativo, ele quer dizer por causa disso, em torno do ponto. O que está acontecendo à direita e o que está acontecendo à esquerda desse ponto, tá bom? Então, vem cá. Então, eu vou introduzir aqui a notação só para facilitar a nossa vida. Mas o que eu quero é só o questionamento que está por trás disso e o que a gente ganha de informação desse exemplo. Então, se eu pensar no intervalo entre 0, h para mim está tomado que é um coisa positivo. Se eu pensar nesse intervalo positivo aqui, tá? Então, eu vou pegar o limite da taxa de variação para o tempo, para o x igual para o x0 igual a 0. x0. Então, esse aqui eu estou olhando para a derivada da função à direita no ponto 0. Isso aqui é o quê? É o limite. Estou só introduzindo a notação, tá bom, gente? A gente não vai se apegar muito a isso, não. Para o h tendendo a 0 pela direita, daquele quociente, que é o f de 0 mais h menos o f de 0 sobre h. Tá. Vamos substituir aí os valores. Isso aqui é o limite de h tendendo a 0 pela direita. O que é h tendendo a 0 pela direita? Eu estou vindo com valores à direita de 0, tá bom? H h tendendo a 0 pela direita é que eu estou vindo com valores maiores do que 0. Quem é o f de 0 mais h? É o próprio f de h. Quem é o f de 0? F de 0 é 0, né? Então, não influencia sobre h. Quem é esse limite? Se o h é positivo, então o f de h é o próprio h. Então, esse aqui é o limite de h tendendo a 0 à direita, de h sobre h, que é 1. Beleza? Beleza. Agora, vamos olhar o que acontece nesse intervalinho à esquerda de 0. Lembrando que eu quero entender o que acontece em 0, tá? Então, eu tenho que entender o que acontece à esquerda de 0. Eu poderia até deixar, e formalmente falando é até melhor, esse intervalinho aberto. Formalmente é mais correto. Mas tá bom. Então, vamos falar para valores à esquerda dele. Então, eu estou vindo no intervalinho 0 menos h, 0. Estou olhando para bandinhas hzinha aqui, tá? Uma paradinha assim, ó. 0 menos h, 0 mais h. Tá bom? Isso daqui eu vou analisar o quociente de Newton, mas para valores à esquerda de 0. Então, isso aqui seria a derivada lateral à esquerda. Isso aqui é o limite de h tendendo a 0 pela esquerda, porque ele está tendendo com valores negativos. Por isso que ele chama de h negativo ou positivo. Mas ele tende negativamente. Isso aqui é f de 0 mais h, menos f de 0, mais h não. Olha só, eu fazendo cocô aqui. É o f no extremo à direita, que é 0, menos o f na extrema esquerda, que é f de 0 menos h, sobre a diferença entre esse por esse, né? Que é 0 menos menos h. Menos com menos h dá mais h. Concordam comigo? Fazer esse menos esse, dá isso. Ok. Substituindo os substituíveis,
f de 0 para x igual a 0 é 0, então não vou nem pôr, menos f de 0 menos h, que é f de menos h, sobre h. E aqui a gente vai analisar um cadinho. Aqui. Quem é a função? O h é positivo, certo? Certo, o h é positivo. Se o h é positivo, isso aqui é negativo. Se isso daqui é negativo, vou só copiar o que está de fora. Se isso daqui é negativo, quem é o f de um camarada que é negativo? O f de um camarada que é negativo é menos ele. Então, esse f de menos h é a mesma coisa que menos h. Certo? Certo. Menos com menos mais com menos menos. Então, esse limite aqui é o quociente de menos h sobre h, que é igual a menos 1. Estou multiplicando, dividindo pela mesma coisa. Então, à direita, ele dá 1. À esquerda, ele dá menos 1. Se os limites laterais são diferentes, então o limite não existe. Ou seja, se os limites laterais, se as derivadas laterais da função existem, mas eles não são iguais, então a função não é derivável naquele ponto. Sacaram isso? Então, eu olhei na bandinha direita. Esse tipo de sacada, esse tipo de técnica é exatamente o que a gente não vai usar aqui. A gente não está interessado nisso. Lá em cálculo 2 vai ser super importante. Mas aqui a gente não vai pensar nisso, tá? Isso aqui foi só para mostrar o que está nos contando toda essa história, de olhar à direita e à esquerda de um ponto. Sacou? E aí, se a direita vale um troço e a esquerda vale outro troço, quer dizer que não existe. Qual que é a informação que o gráfico nos dá sobre o fato de x0 igual a 0 não ser um ponto derivável? Isso quer dizer que no gráfico de funções em que algum ponto dele a função não é derivável, o gráfico vai fazer um bico. Biquinho assim, ó. Tá? E isso aqui pode ser chamado, em outras áreas da matemática, como um pontos singulares. Vocês podem ter até ouvido quem já fez EDO, quem vai ver equações diferenciais ordinárias. São pontos de singularidade da função, ou seja, são pontos em que a função faz um bico. Sempre que a função faz um bico no seu gráfico, você sabe que aquilo ali é um ponto em que ela não é diferenciável. Porque não existe possibilidade de ter reta tangente naquele ponto. Porque a reta tangente à esquerda vai ser um troço, à direita vai ser outro troço, é exatamente isso, né? A inclinação da reta tangente na função à direita é 1, e a inclinação da reta tangente à esquerda é menos 1. Então, a função não é derivável naquele ponto. É essa a informação que a gente ganha. Tá bom? De novo, a gente precisa saber o que dessa conversa toda de aula. A gente precisa saber que derivada precisa de limite. A gente precisa saber da formalização. Sim. Na prática, o que vocês vão usar isso na prática? Na prática, vocês vão usar as propriedades. Então, na prática, vocês vão pensar o seguinte: se a professora está pedindo para mim a derivada dessa função, é porque essa função é derivável em todos os pontos. Acabou. Tá bom? O que vocês estão falando aqui? Deixa eu ver. Ou seja, não tem limite, descontinuidade, não. O que está mais em cima? Sobe um cadinho ali, deixa eu ver. Não tem, não tem. Depois volta às 2, não me engano. Pela manhã diz que tem mais. Sobe mais, por favor. Minha pressão caiu. Minha cabeça está doendo. Tá bom, pode descer um pouquinho mais. Essa parte aí, ou seja, não tem limite, descontinuidade. A parada é a seguinte. Se a função, isso aqui é cenas da segunda-feira, né, da semana que vem. Se a função é contínua, eu não sei se ela é derivável. O que é ela ser contínua? Quer dizer que quando eu vou desenhar o gráfico dela, eu não tiro o lápis do papel. Tá?
né? Eu não vou nem falar de limite para isso. Você não tira o lápis do papel. Então, se a função é contínua e eu não tiro o lápis do papel, eu não garanto que ela é derivável. Mas se a função for derivável, eu garanto que ela é contínua. Tá bom? Que mais? A função módulo, por exemplo. Quando eu desenhei ela, eu não precisei tirar o lápis do papel. Aquele x igual a 0 não é um ponto de descontinuidade, é um ponto de não derivabilidade. Sacou? Ela é contínua, mas naquele ponto ela não é derivável. Então, continuidade não implica derivabilidade, mas derivabilidade implica necessariamente em continuidade. Tá bom? Esse ponto x igual a 0 aqui da função módulo é um ponto que a gente diz que a função não é suave. E essa noção aí, ela é essa mesmo, sabe? Que ela não é suave, que ela não tem bicos. Realidade secante. Esses conceitos são difíceis de pegar por serem abstratos e saírem... Exatamente, por isso que a gente não vai cobrar isso de vocês. A gente tem absoluta consciência disso. Mas vocês precisam saber da onde que vem, para onde que vai. Então, essa aula, se eu tivesse começado ela falando assim, essa aula vai ser teórica, eu não estaria mentindo para vocês. Mas ela não é só teórica, porque a gente faz muito paralelo com física. Estou falando demais, vamos soltar aqui o restante do vídeo. 1, 2, 3, posso soltar? Pronto. Pode resolver aqueles nossos dois problemas lá da motivação, que é sobre a velocidade instantânea e a inclinação da reta tangente. Primeiro, como que eu defino velocidade instantânea? Velocidade instantânea para a gente é quando eu faço o limite da taxa de variação do espaço em relação ao tempo, e agora a gente entende que esse limite é exatamente tomar esse incremento indo a zero. Então, com isso, a gente define a velocidade instantânea. Bem, vamos usar agora a nossa definição de velocidade instantânea para calcular a velocidade de um objeto que se move por uma função muito diferente daquelas que a gente trabalhava lá no ensino médio, que em geral eram funções de segundo grau ou funções lineares. Agora eu tenho um objeto e esse objeto se move segundo a função s de t igual a t ao cubo. Eu quero determinar a velocidade dele em t igual a 3. E aí, assim como a gente fez lá nos nossos outros exemplos, eu quero calcular essa velocidade em um instante qualquer. Bem, repetindo o que a gente fez nos outros exemplos, eu quero que você pause e tente fazer essa manipulação. Lembre lá das nossas dicas de como tentar manipular aquele quociente de Newton e tente fazer essa simplificação. Depois você volta e eu vou apresentar a solução final. Ok, como que a gente faz essa manipulação? Eu tenho o v de t e eu quero calcular o limite quando h vai a zero da função s avaliada em t mais h menos ela avaliada em t. Então, esse é o quociente que eu espero que vocês tenham chegado para fazer uma manipulação algébrica. Qual é essa manipulação algébrica? Eu desenvolvo isso usando o cubo da soma. Então, alguns lembram dessa expressão, outros não lembram, mas você sempre pode fazer a regra distributiva aqui e calcular propriamente dito. O que você vai ter ao desenvolver esse t mais h ao cubo é t ao cubo mais 3ht quadrado mais 3h quadrado vezes t mais h ao cubo menos t ao cubo. Aqui é possível fazer uma simplificação, que é cancelar esse t ao cubo com esse, ficando só 3ht quadrado mais 3h quadrado t mais h ao cubo. E a hora que chega aqui a gente consegue fazer uma simplificação, né? Em cima todo mundo tem h, lembrando lá da dica que eu disse, que é, às vezes você consegue colocar o h em evidência, consegue colocar o incremento em evidência para fazer os cancelamentos. E aí você consegue cortar um h aqui, cortar esse quadrado, cortar esse cubo, e o que você vai obter é esse limite final aqui, que é 3t quadrado mais 3ht quadrado mais h ao quadrado. Bem, o h está indo a zero. Lembrando lá o que é essa ideia de limite. É tentar calcular para onde que a expressão vai quando eu torno esse incremento muito pequeno. Observem que
Aqui eu tenho 3t². Isso não depende de h. Então, quando h vai a zero, isso vai continuar sendo 3t². Aqui eu tenho um 3ht². Mas quando o h está indo a zero, para qualquer valor de t que eu coloco aqui, isso aqui está indo para zero. Porque o h, quando você multiplica zero por qualquer coisa, dá zero. E aqui h². Se o h está indo a zero, uma coisa que está indo a zero ao quadrado também vai a zero. Então, eu obtenho 3t. Respondendo a nossa segunda pergunta lá da motivação, como que eu defino a inclinação da reta tangente? Mesma coisa, só que agora eu escrevi na notação x se aproximando de a, lembrando que x aproximando de a ou h indo a zero é a mesma coisa, porque basicamente o h faz o papel dessa diferença x menos a. Bem, então a inclinação da minha reta tangente é dada pelo limite da variação média da função em relação ao tempo. Com isso em mãos, vamos resolver o seguinte exemplo. Determinar a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a raiz quadrada de x nesse ponto, 2f de 2. Qual é a equação dessa reta? Bem, isso aqui é uma continha que, de novo, eu quero que vocês tentem fazer. Pausem, tentem fazer essa manipulação. Ela é um pouquinho mais complicada e eu vou apresentar a solução na sequência do vídeo. Vamos lá? Como que eu resolvo, como é que eu calculo esse coeficiente angular? Para calcular esse coeficiente angular, eu tenho que... Daí a gente ganha mais tempo, depois ele só vai fazer uma revisão. Tá, é isso mesmo. Então vem cá comigo. Ele falou de velocidade instantânea, né? Então, o que a gente fez? A gente pensa o seguinte: se você dá um contexto para a sua função, te dou a função. Se você dá um contexto para ela, se, por exemplo, ela é deslocamento em função do tempo, o que é a derivada do deslocamento em função do tempo? A derivada disso é a velocidade instantânea. Então, se eu tenho o contexto em que eu tenho um espaço em função do tempo, o que é ΔS sobre ΔT? A gente já sabia lá de muito tempo atrás que isso aí era a taxa de variação média, certo? E a taxa de variação média é a velocidade média. Vocês já sabiam disso lá. Aí a Deusi falou que ia sair, tudo bom, meu bem, até sexta-feira. Tá, então isso aqui é a velocidade média, ok? Agora, se você faça o limite para um instante específico, ou seja, no limite da taxa de variação média para um certo tempo específico, a taxa de variação passa a ser instantânea, né? Que é isso, passei a ser no instante t igual a zero. Então, quem é a derivada da função deslocamento em função de tempo num tempo t0 específico? É a velocidade instantânea do tempo t0. Então, essa coisa de você falar assim, o que a gente sempre vai fazer aqui no cálculo 1 é, olha na física num certo contexto, olha na matemática o que está acontecendo. Então, a gente faz esses paralelos, tá bom? Então, e aí eu posso te perguntar assim, mas e a aceleração, professora? Bom, se a taxa de variação do espaço em função do tempo é a velocidade, a taxa de variação da velocidade em função do tempo lá, antigamente, que você já sabia, era a aceleração, né? Então, hoje em dia, você sabe falar de aceleração instantânea também, que é por causa desse limite aqui. Então, a derivada da velocidade é a aceleração, tá? Quem que falou aqui alguma coisa? Pelo menos é mais fácil do que para cálculo. Que bom! Fico feliz, Natan. Tá bom. Então, voltemos. Quando a gente falou de interpretação geométrica, né, da derivada, é o seguinte. Você tem a reta secante tocando em 2 pontos, tá? Essa daqui é a reta secante, esse aqui é o coeficiente angular. Então, no limite, quando B tende a A, certo? Quando B tende a A, dessa taxa de variação, desse quociente aqui,
Isso daqui vai para onde? Esse aqui vai ser exatamente qual número? Qual que vai ser esse camarada aí? O que vai ser esse camarada aí? Esse quociente aqui, ó, esse limite. Quem vai ser esse limite? Eu estou pegando o limite da inclinação das retas secantes, passando pelo ponto F de A, F de B. No limite, quando o B tende a A, quando o B tende a A, o A está fixo, o B está variando, isso daqui vai ser exatamente quem? Conta para mim, só para eu saber se vocês estão entendendo direitinho. Não, Anjo, não há um número. Não há um número. Qual que é a interpretação? O que está por trás disso? Derivada, mas o que é a derivada? No contexto geométrico. A inclinação da reta tangente, galera, não é a reta. É o coeficiente angular da reta tangente. É o coeficiente angular. Eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o coeficiente angular das retas secantes e passando o limite nisso, quando um ponto tende a outro. Então, isso aqui vai me dar o coeficiente angular da reta tangente, que é a derivada. É o coeficiente angular. A reta é aquela expressão. É o coeficiente angular, que era exatamente o que a gente precisava. Lá do nosso primeiro encontro, acabei extrapolando o tempo, não adianta. Lá do nosso primeiro encontro, eu comentei, né? O que é a reta tangente? Ah, a reta que corta um ponto só. Eu falei, já quebrei vocês a perna. E aí eu falei, o coeficiente angular dessa reta também é numericamente igual à tangente do ângulo. Exatamente, é exatamente a tangente do ângulo. É esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui. A tangente de que ângulo, né? Dado esse ponto, esse ponto aqui, esse camarada aqui, é essa inclinação. Se alfa é a tangente, cateto oposto sobre hipotenusa enfim, é esse camarada aí. Vou gastar. Lá nas notas eu faço desenhos dessas coisas, tá? Faço bonitinho esse trem. Tá bom, falei muito. Vamos para o exemplo dele, que aí a gente finaliza. Porque no exemplo dele, ele pede para a gente calcular a reta tangente numa curva, né? Ele dá a curva f de x igual a raiz de x para x positivo, e ele pede para calcular, vou fazer de amarelo mesmo, que f de x igual a raiz de x para x positivo, e ele quer a reta tangente no ponto 2, f de 2. Ok. Para eu calcular a equação da reta tangente, quem é a reta tangente? É y menos o y0, que é o f de 2, é igual ao coeficiente angular da reta tangente no ponto 2, ou seja, a derivada da f no ponto 2, não é isso? X menos o x0, que é 2. Certo? Essa é a equação da reta tangente. Professora, coeficiente angular, é isso aí mesmo. Essa daqui é a equação da reta tangente. O coeficiente angular é a derivada da função no ponto. São coisas distintas, tá? Eu preciso do coeficiente angular para ter a equação da reta, tá bom? Esse aqui era exatamente o que faltava para a gente saber. Então, eu preciso calcular ele. Agora, ainda, a gente não sabe as técnicas de derivação. Já a gente vai aprender. Mas como é que a gente sabe fazer? Pelo limite. Então, vamos fazer o limite de... Vou pegar qual dos quocientes? Acho que eu vou pegar de x tendendo a 2, que fica melhor. Então, vamos lá. Então, esse aqui é a taxa de variação de... Quando é x tendendo a 2, eu estou com x mais 2 e 2. Tá bom. Então, é o f do maior menos o menor. Esse aqui seria o b e esse aqui seria o a, tá? Então, esse aqui é f de x menos o f de 2 sobre o x menos 2. É a mesma coisa, tá bom? Isso aqui é quando o b está tendendo a a. Beleza. Vamos lá. Esse aqui é o limite de x tendendo a 2
De quem? F de x, raiz de x. F de 2, raiz de 2, sobre x menos 2. Se eu avaliar x tendendo a 2, aqui eu vou para 0 e tem um super problema, né? 0, aqui vai dar 0 sobre 0, tá cagado esse negócio. Então, o que a gente faz? A gente faz uma manipulação algébrica. Qual que é a manipulação algébrica que a gente faz? A gente multiplica pelo conjugado dessa raiz, em cima e embaixo. Então, eu vou multiplicar e dividir por 1, tá? De novo, professora, a gente tem que saber essas coisas. Não, meu filho, mas a gente precisa apresentar. Essa aula ela é mais teórica mesmo, mas a gente precisa resolver uns trenzinhos para vocês verem a coisa acontecendo. Multiplique e divide pela mesma coisa. Limite de x tendendo a 2. Esse camarada aqui em cima, você faz uma distributiva, né? Aí ele vai sair como raiz de x ao quadrado, que é o módulo de x, mais raiz de 2 vezes raiz de x é raiz de 2x, posso passar para dentro, menos raiz de 2 vezes raiz de x também é raiz de 2x, posso passar para dentro que é produto de raízes, menos raiz de 2 ao quadrado. Desculpa. Aí isso aqui fica, vou deixar o x menos 2 aqui, raiz de x mais raiz de 2. Esse camarada, eu estou somando e subtraindo, ele é 0. Eu estou olhando para x tendendo a 2, mas o meu domínio é só positivo, então eu não preciso desse módulo no x, tá? E aqui eu estou uma raiz quadrada ao quadrado, é ela mesma, no número. Então, aqui eu tenho x menos 2, aqui embaixo também tenho x menos 2, estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa, estou falando muito rápido, eu sei. Isso aqui, então, vai para 1 sobre, esse camarada aqui eu coloco em evidência, cancela com esse camarada aqui, 1 sobre raiz de x mais raiz de 2. Quando eu fizer x tender a 2, isso aqui eu não tenho problema, né? Aqui embaixo não dá 0. Então, isso aqui vai para 1 sobre 2 raiz de 2. Mas eu quero a equação, então eu volto para cá. Então, a equação da reta tangente é y menos, quem é o f de 2? Raiz de 2. Quem é o coeficiente angular da reta tangente no ponto x igual a 2? É esse camarada, 1 sobre 2 raiz de 2. Estou acabando. X menos 2, x menos 2. Ok? Então, essa daqui é a equação. O coeficiente angular é a derivada da função no ponto. Sacaram a conexão? Agora chega que eu já falei demais da conta. Provavelmente, e assim eu espero, vocês poderiam dar uma arrumada nessa equação aí, mas não precisa muito disso, não. Provavelmente, e assim eu espero, na sexta-feira, vocês vão vir com dúvidas. Raiz de 2 sobre 4, pode ser assim, quando sai o gabarito das... O gabarito acho que vai sair por agora, né, Julinha? Já está disponível? Não consigo te ouvir, mas você fala... Está disponível, já está disponível, isso. Eles mesmos já se responderam. As correções, assim que tiver, já vai estar no Moodle também, tá? Os monitores já começaram a atacar essa demanda. Agora, vocês vão chegar com dúvidas na sexta. Na sexta, para o estudo dirigido de terça até quinta, lá não tem conta de limite, tá bom? Lá só tem a parte teórica, que é esse blá, 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 blá que a gente falou. Onde posso entrar em contato com o Projeto Newton? projetonewton.fpa@gmail.com. Quando sai a nota, espera aí, Rodrigo, segura aí suas carças que assim que for, você vai saber. Vai sair rápido, a gente não vai demorar não, tá? Vai sair antes de vocês entregarem a segunda, pode ter certeza. Mas o que eu queria com o nosso encontro de hoje é dar essa parte teórica, e mostrar para vocês que o cálculo ele pode ser cobrado de uma maneira mais difícil, mas essa não foi a nossa escolha. Tá? Foi uma escolha, de fato, não cobrar limite para vocês calcularem.
Os limites que vocês precisarem calcular, vocês vão saber técnicas para eles, lá em assíntotas, lá na frente. Tá? Eu extrapolei de novo o tempo, eu peço infinitas desculpas por isso, mas eu acho que rolou uma discussão legal sobre limites e limites laterais e derivadas laterais. Venham com demandas na sexta-feira, eu vou estar bem aberta para tomar o ritmo que vocês ditarem, tá bom? Eu fico por aqui, dá uma relaxadinha antes de ir para o próximo, porque vai ser bastante coisa. Tá? Tem bastante coisa hoje para vocês absorverem, então eu entendo se a cabeça de vocês está doendo, a minha também tá, porque isso é exaustivo, mas na sexta-feira venham com demandas, se organizem no Moodle, se organizem para fazer o estudo dirigido, tá bom? De terça a quinta, por exemplo, se hoje já tiver curiosidade, quer dizer, se amanhã já tiver curiosidade, vai lá dar uma olhadinha e depois volta na quarta, enfim. Professora, onde posso acessar as notas dos professores? Está no Moodle, coração. Está no Moodle, tá? É isso, eu fico por aqui. Bom descanso para todo mundo. Desculpa ter extrapolado. Se cuidem, tá? Se cuidem. Vamos nos cuidar. Tchau, tchau.